Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos de ciência, certo? Hoje a gente vai ver conteúdo novo, mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso para que se concentrarem em ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis e borracha, e o seu livro, que é o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula, certo? Hoje a gente vai ver matéria nova, a gente vai estudar os conceitos de matéria e energia e suas características, certo? Vamos dar início falando sobre matéria. O que é a matéria? A matéria, segundo a ciência, segundo a química e a física, matéria é tudo que ocupa espaço e possui massa. Então, tudo ao nosso redor que ocupe espaço e possua alguma massa, independente do valor, é uma matéria. Então, nós somos matéria, as mesas são matérias, tudo ao nosso redor é matéria, porque tudo ocupa um espaço e eles possuem massa, certo? A matéria, a gente pode estar encontrando ela no nosso meio ambiente, tanto na forma sólida, como na forma líquida, como na forma gasosa, certo? Então, o ar, a gente não está vendo o ar, mas ele está ocupando um espaço e ele possui uma massa, ele é matéria, certo? A água, suco, qualquer outra coisa líquida, ela está ocupando um espaço e ela possui uma matéria. E todos os sólidos ocupam o espaço e possuem uma massa, certo? Então, tudo é matéria, tudo ao nosso redor é definido como matéria. Alguns conceitos que a gente vê, alguns termos que a gente vê quando estamos estudando matéria, que é importante que a gente saiba qual a definição. A primeira é massa e peso. Massa e peso são coisas diferentes. Normalmente é fácil a gente ver no dia a dia pessoas subindo na balança falando, vou ver qual é meu peso. Só que falar dessa forma está incorreto referente ao estudo da química, referente ao estudo da física. Por quê? Porque segundo a química e a física, massa é a quantidade de matéria presente no corpo. Então, quando a gente sobe na balança, a gente está medindo a nossa massa, quanto de massa a gente tem no nosso corpo. Peso já é um conceito diferente. O nosso peso, o peso de qualquer coisa, é a massa, a quantidade de matéria, vezes a aceleração da gravidade, certo? E a unidade disso é Newton. Por isso é diferente. Por exemplo, se a gente fosse para a Lua, nós seres humanos, lá a gravidade, a aceleração da gravidade é diferente da aceleração da gravidade da Terra. Logo, o nosso peso seria diferente, porque esse Gzinho aí, essa aceleração da gravidade, vai ser outro valor. Nosso peso mudaria. Porém, a nossa massa continua a mesma, certo? A nossa massa é a mesma aqui e a mesma na Lua, mas o nosso peso é diferente aqui para lá na Lua. Por quê? Porque está relacionado à aceleração da gravidade. Vai variar dependendo da aceleração da gravidade do ambiente. Outros termos importantes é corpo e objeto. Corpo é uma porção limitada da matéria, é um pedaço da matéria, certo? Por exemplo, em uma mina de ferro, lá tem muito ferro, mas eu vou pegar só um pedaço, uma coisa limitada, que tem começo e que tem fim. Aquilo ali é o meu corpo. E o objeto é um corpo que tem um determinado fim, é um corpo que tem algum objetivo. Por exemplo, eu peguei esse pedaço de ferro na mina de ferro e eu fiz vários pregos, certo? Então, os pregos, ele é um corpo, que é uma porção limitada, possui começo e possui fim. E o prego, ele tem a função de, por exemplo, ajudar na fabricação de uma mesa. Então, ele tem uma função, ele tem um fim. Então, eu digo que ele é um objeto, certo? Dando continuidade, aí outros termos. A gente tem o termo de sistema, certo? O que é um sistema? Um sistema é uma parte limitada que tem começo, tem fim, que eu sei qual é o começo e o fim, que ela é submetida a um estudo. Por exemplo, eu peguei um copo de água, certo? Ele tem começo, ele tem fim, ele é uma matéria e eu vou estudar sobre ele. Por isso eu vou dizer que aquele copo de água que eu vou estudar é o meu sistema, certo? Assim como eu posso fazer com caderno, com qualquer coisa que tenha começo e tenha fim, e eu vou fazer algum estudo sobre ele, eu chamo aquilo ali do meu sistema, certo?
E tudo que está ao redor do sistema, vamos continuar com o exemplo do copo de água. Eu peguei um copo de água e eu vou estudar aquele copo de água. Ele é limitado, ele tem começo e tem fim, e eu vou fazer um estudo sobre ele. Então, o copo de água é o meu sistema. E tudo que está ao redor, seja mesa, cadeira, o ar que a gente está respirando, geladeira, qualquer coisa que tenha ao redor do meu objeto, do meu sistema, eu vou chamar de meio ambiente. Então, o copo de água é o meu sistema e tudo ao redor é o meio ambiente. Tudo que não é sistema é meio ambiente. O sistema, ele pode ocorrer de 3 formas diferentes, certo? Aberto, quando eu tenho troca de energia e matéria. Fechado, quando eu tenho troca de energia. E isolado, quando não há troca de energia nem de matéria. Como assim? Vou explicar melhor nessa imagem. Na primeira imagem, eu tenho uma garrafa sem tampa, certo? Vamos dar o exemplo de um copo de água. Vou continuar com o exemplo do copo de água. Se eu tenho um copo de água ali cheio, o que é que vai acontecer? Um copo de água gelado, vamos imaginar, certo? Eu tenho um copo de água bem gelado, ali todo cheinho. O que é que vai acontecer? Se eu pegar esse copo e colocar no meio da leste-oeste, meio-dia, o copo, a água que estava gelada, vai começar a receber calor do meio ambiente, começar a receber calor ali do meio onde ela está, e a água vai esquentar. Então, porque ela esquentou, essa troca de calor, certo? Então, eu tive uma troca de calor. O copo, ele não está coberto. Então, aquele calor, ele vai fazer com que a minha água evapore, vire vapor. Então, a parte da minha água que estava dentro do copo, ela vai para o meio ambiente na forma de vapor, porque ela vaporizou. Então, eu tive uma troca de energia, porque calor é energia, a gente vai ver mais na frente. Calor é energia, então o copo teve ali uma transferência de energia com o meio ambiente, o lugar onde ele estava, e também teve troca de matéria, porque parte da minha água evaporou para o meio, então ela saiu do meu sistema. Lembrem, o copo é meu sistema. Então, saiu matéria do meu sistema porque saiu água na forma de vapor. Teve uma troca de energia porque teve uma troca de calor. Se eu tenho essas duas coisas, eu digo que é um sistema aberto. Agora vamos imaginar que eu tampei bem esse copo. Eu continuei pegando um copo de água bem gelado, colocando no meio da leste no meio-dia. Só que o que é que acontece? Agora eu tampei bem a garrafa, bem o copo. Não tem como a água sair dali na forma de vapor. O que é que vai acontecer? O copo está bem gelado, ele vai começar a esquentar porque vai ter troca de calor, troca de energia com o meio ambiente. Só que a água ela não vai evaporizar. Por quê? Porque o meu sistema está fechado, não tem como ter troca de matéria, certo? Então, agora nesse exemplo que eu falei, o copo de água estando tampado, a água vai esquentar porque tem troca de energia, mas a água não vai evaporizar, não vai para o meio ambiente, porque ele está tampado. Quando acontece só troca de energia, eu digo que meu sistema está fechado. Terceira e última forma de sistema é o sistema isolado, é uma garrafa de café. A garrafa de café, vamos imaginar que a gente nunca abre ela, certo? Ela está ali toda fechadinha. Ela não tem troca de energia, o calor da garrafa não passa para fora e nem o calor de fora entra para dentro da garrafa. E a matéria que está dentro, o café, ele não vaporiza, ele não sai de lá de dentro se eu não abrir a tampa. Isso é um sistema isolado. Eu não tenho nem troca de energia e nem troca de matéria. Quais são as propriedades da matéria? A gente vai ver vários subtemas desse tema, certo? Dentro da propriedade da matéria eu tenho vários subtemas. O primeiro são as propriedades gerais. As propriedades gerais é que toda matéria possui, independente do formato, independente do peso, independente do material que forme ela. Toda matéria possui essas propriedades gerais. A primeira é a massa, toda matéria possui massa. Impenetrabilidade,
A impenetrabilidade, essa propriedade diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Nunca dois corpos podem ocupar o mesmo espaço. Ah, mas tá aqui a minha mão, eu coloquei grudada na outra. Não, minha mão está ocupando um espaço, a minha outra mão está ocupando o outro. Nenhum corpo consegue, dois corpos nunca vão ocupar o mesmo espaço. Ah, mas eu botei uma mão dentro da outra, estão ocupando o mesmo espaço. Não, uma mão está ocupando um espaço de dentro, enquanto a outra está ocupando de fora, certo? Dois corpos nunca vão ocupar o mesmo espaço. Indestrutibilidade, que a matéria ela não pode ser destruída ou criada do nada, certo? A matéria simplesmente existe. Mas eu vou pegar um martelo e vou ficar ali martelando uma caneta até eu não ver mais nenhum pedaço mais da caneta. Passei horas e horas martelando e não estou vendo mais nem a poeirinha da caneta. Isso não significa que ela foi destruída, ela só se ficou agora na forma de átomos que são invisíveis a nossos olhos. Isso é só um exemplo, certo? A matéria ela não pode ser destruída e nem criada do nada. Toda matéria possui volume, certo? Extensão, toda matéria ocupa um lugar no espaço. Divisibilidade, eu consigo dividir uma matéria em vários outros pedacinhos, consigo dividir esses pedacinhos em mais pedacinhos até ele ficar na forma de átomo, que é a estrutura básica de toda a matéria. Compressibilidade é que toda matéria ela tem a capacidade de ser comprimida, eu consigo apertar uma matéria até um certo ponto. Por exemplo, o ar, como eu falei para vocês, ele é matéria. Se eu pego uma seringa cheia de ar, coloco meu dedo na ponta e começo a apertar ali a seringa, eu vou conseguir comprimir o ar que está lá dentro. Aí vai chegar num momento que eu não consigo mais comprimir, porque o ar já chegou na sua máximo de compressão, certo? Eu posso fazer isso com água, posso fazer isso com objetos, certo? Só que com objetos eu não consigo observar tão bem como com ar e água. Depois vem a inércia. A inércia é que quando um corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso até que uma força externa faça isso mudar. Como assim? Se eu estou aqui parada, eu estou em repouso. Eu só vou me mover se alguma coisa fizer eu me mover. Vamos dar outro exemplo, uma bola. Se eu coloco uma bola no chão plano, certo? Ela vai ficar lá parada. A bola é matéria, não é? Ocupa espaço, tem massa. Ela vai ficar lá parada até que alguém vá lá e chute. Alguém vá lá e faça uma força sobre ela. Se ninguém fizer uma força sobre ela, ela vai passar a eternidade lá parada, certo? Elasticidade, os corpos têm a capacidade de serem esticados. Descontinuidade, nenhum corpo ele é contínuo. Como assim? Contínuo é uma coisa assim reta, que não tem nenhum espaço. Toda a matéria ela possui um espaço entre as moléculas, certo? Um espaço ali extramolecular. Isso eu chamo de descontinuidade. Nenhuma matéria é contínua, ela possui espaço entre elas. Isso pode, dependendo, se o espaço for muito grande entre as moléculas, ela fica mais frágil, mais fácil de quebrar. Se o espaço for pequeno, ela é mais resistente, digamos assim. A gente viu as propriedades gerais e agora nós vamos ver as propriedades funcionais, que está ligada às funções que as matérias podem ter. A primeira é as moléculas, isso aqui, a matéria, como ela pode ser dividida. As matérias, elas podem ser definidas como ácidos, como bases, como sais ou como óxidos, desculpa. Primeiro, como ácidos. Ácidos são todas as substâncias que possuem pH abaixo de 7. As bases são todas as substâncias que possuem pH acima de 7. Outras características mais específicas e mais detalhadas sobre ácidos e bases, a gente vai ver em capítulos da frente, certo? A gente tem os sais. Os sais eles são formados a partir de reações entre os sais, entre os ácidos e as bases, certo? Os sais são formados a partir de uma reação entre ácidos e bases. Também vamos estudar os sais mais detalhadamente, ele está envolvido ali na reação de neutralização entre um ácido e uma base. Vamos ver isso mais detalhadamente mais na frente. E os óxidos, que são moléculas dioicas, moléculas que possuem dois átomos, que um deles é o oxigênio, certo? Agora a gente vai ver as propriedades específicas, que se dividem em duas, as propriedades físicas e as propriedades químicas. Vamos começar falando das propriedades físicas. A gente tem o ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura, toda substância possui um, certo?
toda matéria possui um ponto de fusão. E são diferentes entre si, pode coincidir, mas cada matéria possui o seu ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é a temperatura exata que aquela matéria passa do sólido para o líquido, certo? Então, o ponto de fusão é a temperatura exata que a matéria sólida vira líquida. A solidificação é a temperatura exata que um líquido vira sólido. O ponto de ebulição é a temperatura exata que um líquido vira gás. E o ponto de condensação é a temperatura exata que um gás vira líquido, certo? O calor específico é a quantidade de temperatura, quantidade de calor necessário para aumentar 1 grau da temperatura de uma substância, certo? A densidade absoluta é a massa dividido pelo volume, se eu quiser calcular, é a relação entre a massa e o volume de uma matéria, isso eu chamo de densidade absoluta. E também tem outras características, como a solubilidade, que é a capacidade de se solubilizar em outra substância, por exemplo, o sal se solubilizar dentro da água. Tem a dureza, que é a resistência do meu material, a ductilidade é a capacidade de eu pegar esse material e formar fios, certo? Tem a maleabilidade, que é a capacidade de eu pegar essa matéria e fazer ali uma folha com ela, certo? Digamos assim. Por exemplo, as folhas de alumínio. Condutividade, a capacidade da matéria de conduzir energia elétrica ou energia térmica, e o magnetismo, que é a capacidade da matéria de atrair ferro. Agora, as propriedades químicas, que eu também posso chamar de organoléuticas, que está relacionada à temperatura, que é o grau de agitação das moléculas, o quanto as moléculas estão ali se agitando, se mexendo. Uma temperatura alta é porque o grau de agitação está muito grande. Uma temperatura baixa é porque as moléculas já estão se movimentando mais devagar. O cor, que está relacionado à nossa visão. O brilho, que é a capacidade da matéria, do objeto, refletir luz. A gente tem o odor, também o sabor. Agora vamos falar sobre a energia, certo? Energia é a capacidade de um corpo ou uma substância ou um sistema físico de realizar trabalho. Energia é a capacidade de realizar trabalho. E o que é o trabalho? O trabalho é quando eu utilizo a energia, pego energia para fazer um deslocamento, uma modificação, seja num corpo, numa substância ou num sistema físico. Por exemplo, se você sai da sua casa e vem para a escola, você usou energia, a gente vai ver já qual, você usou um tipo de energia para se locomover da sua casa até a escola. Teve um deslocamento e você usou energia, então você realizou trabalho. Mas se você, por exemplo, segundo a física, certo? Se você sai da sua casa, vem para a escola e só pegou uma coisa e voltou para a sua casa, você não fez trabalho. Por quê? Porque você não teve um deslocamento em relação ao início e ao fim. Você saiu da sua casa e no fim estava na sua casa. Então, segundo isso, em relação ao início e o fim, você não se deslocou, logo não teve trabalho, mesmo você indo e voltando. As energias, eu tenho alguns tipos. Eu tenho a energia cinética, que é a energia relacionada aos movimentos. Eu tenho a energia térmica relacionada às trocas de calor. Eu tenho a energia sonora, que está relacionada a ondas de som. Energia luminosa, ondas relacionadas à luz, ondas de luz. E eu tenho a energia elétrica, que está relacionada a movimentos de elétrons, certo? Agora, um exercício de fixação. Abaixo são citadas 4 propriedades da matéria: densidade, volume, temperatura de ebulição e massa. Quais delas correspondem à extensão de espaço e à quantidade de matéria que existe em um corpo, respectivamente? Se quer respectivamente, primeiro é a extensão do espaço e segundo a quantidade de matéria. A quantidade de matéria a gente já sabe que é a massa. A massa está relacionada à quantidade de matéria de um corpo. Então a gente já sabe que o último tem que ser o 4. Então a gente elimina o item A, o item B e o item D. Fica só com o C e o E. Agora a extensão do espaço.
Ou é 2 ou é 3. Ou é volume ou temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição a gente já sabe que não está relacionada a outra coisa. Então, seria 2 e 4. Então, é o item C, certo? Volume e massa, respectivamente. Item C. Outro exercício de fixação. Sabe-se que a energia é a medida da capacidade de realizar um trabalho e que ela pode ser de diversos tipos diferentes, dependendo do trabalho que foi realizado. Assim sendo, marque a alternativa no qual o tipo de energia não corresponde ao trabalho realizado. Quer que a gente marque a alternativa incorreta. Energia térmica, troca de calor entre o gelo e a água líquida em um copo, verdadeiro. Energia cinética, quando o corpo está em repouso, falso. A gente já sabe que a energia cinética é quando o corpo está em movimento, então esse item está incorreto. Como a questão quer que marque o item correto, o item certo dessa questão é o item B. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida podem estar me procurando. Para rever essa nossa aula ou qualquer outra, acessem o site da escola, que está aí, ou o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. Lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para acompanharem as agendas digitais. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.